Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Anônimos, o programa que entrevista pessoas comuns com histórias incríveis. Não deixe de curtir a nossa página, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. E hoje eu estou com a minha convidada, que é a Cristiane. Ela nasceu numa favela, sempre gostou de estudar, trabalha desde os 12 anos de idade, fundou sua própria empresa em 2018, é formada em Engenharia Mecânica e Automação e Logística, venceu a depressão e está escrevendo um livro para contar essa vivência. Seja bem-vinda, Cristiane, tudo bom com você? Tudo bem. Ufa, né? Vamos começar então da história do início. Como começou na sua infância essa paixão pelo estudo e a vontade de trabalhar no início da adolescência? Então, eu sempre gostei muito de estudar, principalmente as matérias de história, geografia, ciências, português e matemática eu não gostava muito, né? Mas ao longo da vida eu acabei aprendendo a amar a matemática. E sempre que eu chegava em casa, eu tinha vontade de continuar os estudos. Então eu deitava assim, me debruçava sobre os cadernos e ficava estudando para conseguir fazer os trabalhos, né? Para conseguir passar nas provas. Então eu sempre fui muito apaixonada assim por estudar mesmo. E logo em seguida, aos meus 12 anos, eu nem sempre estava contente com as coisas que minha avó, lá dentro das condições dela, podia me dar. Então, eu sentia muita vontade de trabalhar para poder conseguir um dinheiro. E foi o que eu fiz. Então, eu enfrentei primeiro alguns bicos, né, dentro de uma empresa de componentes eletrônicos. E depois também passei por um restaurante, lavando louça, até que a minha própria vozinha conseguiu um trabalho para mim numa serralheria e eu fui trabalhar como auxiliar de escritório nessa serralheria. Mas sua avó, ela te incentivava a trabalhar também? Sim, sim. Ela só não queria que eu trabalhasse em funções que não tivessem a ver com o ramo empresarial, porque ela me via já como uma pessoa que fosse trabalhar no escritório, uma secretária, uma auxiliar de escritório, essas coisas, entendeu? Ela já me via assim. Entendi. Ela já pagava um curso de informática para mim, então ela não queria que eu fosse executar atividades que não tivesse relacionado aos cursos que ela estava fazendo, o investimento que ela já estava fazendo em mim naquela época, né? E você morava com a sua avó? Isso, eu morei com a minha avó. Só você ou você tem irmãos também? Eu tenho 4 irmãs, né? Tá. Só que a minha mãe ia trabalhar em Pinheiros. Minha mãe, naquela época, ela trabalhava numa casa de família e nós morávamos em Guarulhos. Então, ela tinha que atravessar, né, de Guarulhos até Pinheiros. Todos os dias, ela me deixava com a minha avó. E quando minha mãe chegava, eu já não queria mais ir, porque eu já estava acostumada com a minha avó. E eu ficava chorando e acabei ficando com a minha avó mesmo, né? Entendi. Uma outra pergunta que eu ia fazer para você. Quando veio a ideia de fazer engenharia mecânica? Essa ideia surgiu quando eu já estava no ano de 2008, mais ou menos. Eu já tinha o meu filho, minha filha já tinha feito logística também. Eu sempre atuei na área industrial, né? O meu primeiro trabalho já foi na área da indústria, como eu falei para você, que foi montando placas eletrônicas. E depois eu fiz uma leve passagem por uma empresa, por um restaurante, por poucos dias, mas depois já entrei numa serralheria que já é do âmbito industrial. E depois eu fui para uma empresa de componentes automotivos, uma empresa de laminação de alumínio. Então, toda a minha trajetória sempre foi dentro da indústria e sempre com engenheiros. O meu primeiro chefe já era um engenheiro mecânico. Então, eu já via ele desenhando na prancheta. Depois vieram softwares, AutoCAD, por exemplo, onde eu via os engenheiros já desenhando. E como eu atuava na área de compras, eu tinha vontade de aprender mais sobre engenharia. Não só para fazer aquele trabalho básico de ler e interpretar desenhos, mas também para projetar como os engenheiros já projetavam. Então, foi daí que surgiu a ideia de fazer engenharia mecânica. Mas a distância era muito grande, porque eu imagino que para você cursar uma faculdade de engenharia deve ser muito caro, né? E devido às suas condições, da onde você veio, como que era isso? Você
se programou? Como que foi isso? Não, foi algo super desafiador, porque assim, eu tinha muita vontade, mas não tinha condição, como você mesmo falou. E eu fui casada, né? Eu fui casada por 15 anos, sou separada há 5 anos, e eu conheci essa pessoa dentro da empresa que eu trabalhava na época que eu iniciei o curso de engenharia, né? Então, eu já tinha o meu filho, depois que eu casei, eu já tive o meu filho e minha filha. Fiz logística para ganhar um salário um pouquinho melhor, por já estar no nível superior. E depois adentrei na engenharia com o que eu ganhava ali naquela condição de já ter sido promovida, né, como compradora. Eu já tinha sido promovida com o curso de logística, passei a ganhar um pouquinho mais. E aí, quando eu comecei a ganhar esse um pouquinho a mais, eu fui investir todo o meu salário na engenharia. Mas quando você era pequena, assim, você se imaginava, você se via, eu vou ser engenheiro, ou foi algo que Não, surgiu depois de eu trabalhar? nem imaginava, porque assim, quando eu era criança, eu gostei sempre muito da área artística, né? Sempre gostava de cantar, tocava cavaquinho. Minha avó já tinha me levado para fazer um book como modelo. Minha mãe também tentou me levar para fazer um book como modelo, mas eu sofri um assédio durante as fotografias, então eu acabei desistindo dessa área. Então, eu nunca tinha me imaginado como engenheira. Entendi. E fazendo a faculdade de engenharia, como que é esse ambiente de faculdade? Como que você chega lá? Você teve uma receptividade boa? Porque eu acredito que a maioria, 90% das pessoas são homens, né? E rola um assédio, enfim. Como que é isso? Sim, a maioria das pessoas que são do sexo masculino. Quando eu comecei, a minha turma, ela tinha mais ou menos 150 alunos. Nós éramos em 6 mulheres, mas no decorrer dos anos, ali, como o curso é um curso muito pesado, as matérias são muito difíceis, as mulheres foram desistindo, assim como os homens também. E em 5 anos eu me formei, nos formamos em 2 mulheres, no ano de 2014, 2 mulheres e 70 homens. E a turma era de quantos inicialmente? 150. Nossa senhora, muita coisa. Bem discrepante mesmo, e somente 2 mulheres. E aí, indo pro mercado de trabalho, você já trabalhava na área? Então, aí eu sempre fui compradora, né? Aham. Então, quando eu me formei, eu já atuava numa grande indústria, numa indústria de implementos rodoviários, e lá tinha, assim, a área de engenharia mecânica. Porém, o que o engenheiro lá ganhava era mais ou menos o que eu ganhava já na área de compras. Então, para mim, não era interessante ir para a área de engenharia para ter que ser uma estagiária, uma auxiliar, uma analista, já não era mais viável para mim. Então, eu dei continuidade na minha carreira na área de compras. Depois, eu me tornei gestora da área de compras, né? E fiquei na área de compras por 23 anos, especificamente falando. 23 anos na área de compras, supply chain, né? Logística e supply chain, essa área. E quando eu montei a minha empresa, em 2018, sim, eu vim mais com interesse de atuar na área de engenharia mesmo, com projetos na área de engenharia mecânica e automação. Agora eu faço meu mestrado também nessa área de engenharia também. E somente esse ano eu foquei na área de engenharia. Ah, entendi. Somente esse ano, ainda pela minha empresa, esse ano que eu vim a focar na área de engenharia. Antes, o meu foco sempre foi na área comercial, representação comercial, e na área de compras, de suprimentos, e somente esse ano na área de engenharia mesmo. E essa área de compras é uma área também muito masculina? Não muito, a área de compras já é uma área, assim, bem mesclada, onde você já tem um ponto de equilíbrio entre os sexos, tanto masculino quanto feminino. E como que se faz para ser respeitada numa área onde tem mais a presença masculina? Como que a mulher faz? Como que você fazia na época de faculdade para ser respeitada também em relação aos outros alunos, que a maioria era homens, enfim?
Sim, isso é um grande desafio para a mulher, porque os homens em si, eles já costumam ter um conhecimento técnico maior na área mecânica do que a mulher, né? Eles já gostam mais de carro, de moto, né? Eles já geralmente já passam por um Senai da vida, ou por escolas profissionalizantes mais técnicas, ou por ETECs, que tenham cursos mais técnicos, né? Quando se fala de mecânica. Então, quando eu cheguei na faculdade, sim, eu não tinha tido essa vivência ainda na escola, numa escola técnica mecânica. Eu vim despertar para mecânica já um pouco mais velha. Então, quando eu cheguei lá, tinha muitos meninos novos, meninos de ETEC, meninos de Senai. Eles dominavam toda a elétrica, a eletrônica, toda a mecânica, e eu não. Então, eu consegui me sobressair, ganhar o respeito deles, porque eu já tinha habilidades que eles não tinham, que era a habilidade de ter começado cedo a empreender, porque eu já comecei a empreender aos meus 13 anos, né? Então, por ter toda essa parte de flexibilidade, gerenciamento de atividades, gerenciamento de projetos, isso já era muito mais gestão do tempo, de controles, monitoramento, qualidade, processos, isso eu já tinha muito afinco. Então, quando chegava nos trabalhos de grupos, eu que sempre coordenava tudo. Embora cada um fosse específico em alguma coisa, um gostasse mais de elétrica, outro gostasse mais de física, outro gostasse mais de mecânica, eu que fazia toda essa condução, eu que trazia as provas, eu que falava quem ia fazer cada exercício. Olha, você que faz o exercício tal, você faz o outro. Você assumiu um papel de liderança. Isso, mais ou menos isso. Ou mesmo que não fosse de liderança, que fosse de eixo. Eu sempre estava ali no eixo da turma, né? Entendi. Conectando um ao outro. E me conta mais um pouco aí como que é essa questão do empreendedorismo. Como que desperta, você falou, desde os 13 anos. Qual foi sua primeira empreitada aí? Então, aos 13 anos, eu achava que meu salário era baixo. Eu achava que não era. Na época, eu ganhava R$ 120. Eu lembro que era o salário mínimo da época. Uhum. Eu achava que era muito pouco, R$ 120. Tudo bem que eu trabalhava meio período, mas ainda assim eu achava que dava para ganhar mais. Não estava contente com quanto eu ganhava. Peguei o meu primeiro salário, foi a primeira experiência que eu tive como empreendedora. E fui até Monte Sião e comprei algumas roupas de lã, de frio. Trouxe e fui vendendo aos pouquinhos. Depois eu vendi bolsas, vendi panelas, né? A minha mãe, ela, como eu comentei no começo, ela trabalhava como empregada doméstica. Ela saiu desse emprego que ela tinha em Pinheiros e ela montou alguns carrinhos de rua, como ambulante, vendedor ambulante, e hoje a gente tem algumas lojas já lá em Guarulhos, se chama Família Guimarães, onde a gente comercializa roupas, bonés, óculos, toda a parte de acessórios, celulares e acessórios de celular. Olha que bacana. Então, ao longo da minha vida, ainda que eu estivesse na indústria, a minha mãe sempre esteve presente no comércio. Então, nas reuniões de família, quando nós estávamos juntos entre irmãs e como mãe também, com a minha mãe, ela sempre contava o que acontecia no comércio, como que era a dinâmica do comércio, e isso sempre me despertava o interesse em atuar no comércio varejista, né? E então foi aí que foi surgindo cada vez mais o meu interesse por empreender, até que em 2018, em 2017, a Randon, que era a empresa que eu trabalhava, ela fechou a unidade de Guarulhos, né? E foi ficar 100% no Rio Grande do Sul, em Araraquara, Argentina, as outras unidades. E eu saí, então, dessa empresa e encarei uma outra experiência curta, porque eu fiquei doente em seguida. E, devido a problemas de saúde, eu decidi que o momento era de eu abrir a minha empresa, que se chama Cairós, em 2018. Mas você quis abrir, assim, por causa que o trabalho tava muito... um fardo, digamos assim, tava ruim para você? Sim, um pouco sim. Você achou que você empreendendo, você trabalharia
Entre aspas, mais tranquilo. menos ou mais tranquilo? Mais tranquilo, talvez não menos, mas mais tranquilo, porque na época eu morava em Guarulhos, né, como moro ainda, né, mas eu trabalhava na Zona Sul e tinham muitas viagens, porque eu trabalhava numa empresa de sucroalcooleira, uma empresa do agronegócio, que é fabricante de álcool, açúcar, etanol, né, e energia, e eu tinha que fazer muitas viagens. Então, toda aquela pressão pelo trabalho, cumprimento de metas, estava me consumindo muito. E a minha rotina tinha mudado demais, porque eu já trabalhava em Guarulhos, morava em Guarulhos, tudo acontecia em Guarulhos. E quando, de repente, eu tive que mudar toda a dinâmica, tive que ir para a Zona Sul, tive que fazer viagens semanais para o interior de São Paulo, para outros estados. E eu não estava conseguindo absorver isso. Então, foi quando eu falei, ok, paramos por aqui. Porque eu já estou doente, nesse momento eu já estava doente, já estava com depressão, e então resolvi montar a Kairos em 2018. E como é ser mãe, trabalhar numa empresa, cuidar de 2 filhos, essa rotina aí da mulher? Conta essa experiência aí. É uma rotina, assim, bem desafiadora, né? Estressante também, com certeza, né? Porque os meus 2 filhos mesmo, eu praticamente não acompanhei a infância deles. Porque eles ficavam o tempo inteiro em escolas, né? E quando não estavam em escola, estavam com a minha mãe ou com a minha avó em casa, né? Então, e eu ainda que fiz as 2 faculdades e trabalhei, fiz inglês, tudo com eles crescendo. Fiz tudo no período que eu já tinha filhos, né? Praticamente, eu dei continuidade aos meus estudos ainda quando eles estavam crescendo ao mesmo tempo. Então, não foi fácil. Muitas vezes eu dormia 3 horas da manhã, estudando, acordava às 6, tinha que deixar em escolinha, tinha que trabalhar, tinha que passar, tinha que pegar de novo, tinha que ter o lanche, tinha que ter também recursos financeiros para isso, né? Não somente de levar, mas também de ter o recurso financeiro ali para não deixar faltar nada. Foram 2, eles têm só a diferença de 1 ano de idade, então os 2 cresceram juntos. Muitas vezes a escola me ligava às 7 horas da noite, você não vai vir buscar seus filhos? E eu ainda estava em mesa de reunião, trabalhando, né? E muitas vezes também não dava nem conta que eu ainda estava com o filho na escola, porque devido à rotina, à correria, às vezes eu até esquecia que meus filhos estavam na escola. Passei por isso muitas vezes. Cheguei a esquecer eles estarem dormindo no banco e eu estar dirigindo, e eu passar a escola, chegar no estacionamento da empresa, olhar para trás, o filho está dormindo, tem que voltar para deixar na escola. Passei por isso também. Caramba. Então, assim, foi muito difícil. Mas isso causa algum tipo de mágoa, de frustração? Sim. Antes de eu ter ficado doente, eu tinha um peso enorme em mim, porque eu achava que eu não tinha cuidado dos meus filhos, porque eu já via mulheres no ambiente de trabalho, onde elas estavam tendo o momento delas de licença maternidade, que já era diferente do meu, porque no meu momento licença maternidade eram 3 meses, agora são 6 meses de maternidade, ainda tem como negociar com a empresa, às vezes a mulher pega um pouquinho mais, e eu não tive nada disso com os meus filhos. Então, quando eu via as mães vivendo o momento delas com os filhos, eu olhava e falava, poxa, foi tão diferente. Elas pedem saída para levar o filho no médico, se o filho tá doente, elas faltam, e eu nunca vivi isso. Mas você tinha, por exemplo, um período, férias escolares, você programava suas férias de trabalho? Eu nunca tirei férias trabalhando. Para que eu tivesse ascensão profissional, que eu tanto almejava, porque eu sempre quis crescer muito na minha carreira, e eu sempre fui referência na área de suprimentos em todas as empresas que eu trabalhei. Tanto que todas eu saí sempre com as portas abertas, sempre com convites para voltar, para retomar. E na área de suprimentos eu também sou uma pessoa muito conhecida, né? Dentro da área de suprimentos. Participo de vários grupos, tenho vários amigos CEOs, diretores de empresas nessa área. E, então, para que eu tivesse essa performance profissional, eu sempre deixei de lado a minha família, de fato. Porque não tem como você... eu penso assim, você não consegue alcançar tudo. Você tem que fazer escolhas. E quando era para escolher, eu sempre escolhi a área profissional, porque eu sempre achava que se eu tivesse maiores recursos no futuro para dar para os meus filhos, seria melhor para eles. Talvez até por toda essa
fragilidade que eu tive de ter nascido na favela, de ter sido criada na favela, de ter passado vontades, muitas vontades de ter as coisas e não ter podido ter, né? Então, eu quis suprir tudo isso, todas essas carências e necessidades que talvez estivessem ainda refletidas em mim, nos meus filhos. Então, para que eles não viessem a faltar nada, eu sempre tive essa ambição profissional, essa procura profissional para poder ganhar mais, para conseguir suprir tudo isso. Mas eles cobram de você? Não, Essa nunca postura, cobraram. ou eles nunca... Nunca cobraram. E aí, essa parte da sua vida que você fala da depressão, como que foi o início dessa depressão, que é uma doença que cada vez mais a gente vê essa doença se proliferando? Eu também tive problema de depressão e é uma coisa muito difícil, né? Na hora que a gente tá no meio dela, pra sair só depende da gente. Tem ajuda de fora, tem ajuda externa, mas se a gente não quiser, a gente não sai. E aí eu imagino você, uma mãe que tem 2 filhos, que tem uma carreira, e como que começou esse turbilhão, tudo isso? Então, começou mesmo com sobrecarga de trabalho e ansiedade. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, mas chegou um momento lá em 2017 que a minha ansiedade, ela era ao extremo. Eu era extremamente ansiosa, eu queria as coisas para ontem, eu não sabia esperar por nada. E aquele acúmulo de ansiedades, e eu já não almoçava mais para ficar trabalhando. Então, eu acredito que tenha faltado nutrientes no meu cérebro. Eu já também não conseguia absorver as informações. Meu cérebro não processava da maneira adequada, até que eu tive um surto psicótico no escritório, onde eu Nossa. trabalhava lá na Faria Lima, né? Nós estávamos lá no 23º, se eu não me engano, o andar que nós estávamos, né? E eu desci, eu larguei tudo no ambiente de trabalho e saí correndo pela Faria Lima e fui me escondendo dentro de restaurantes, até que eu cheguei consegui Mas estava chegar... tendo visões? Sim, eu tinha alucinações, eu achava que as pessoas queriam me matar, e eu achava que os meus chefes queriam me matar porque eu não havia cumprido a meta da safra. Nossa Senhora. Então, tudo aquilo me perseguiu. Eu liguei para os meus familiares, falei que eu estava sendo perseguida, que queriam me matar. E os meus familiares saíram de Guarulhos, foram correndo, me pegaram no metrô Paulista. Me pegaram lá, me trouxeram para casa. E aí eu fiquei vários dias sem sair de casa. Eu também não deixava os meus filhos ir para a escola, não deixava ninguém sair de dentro de casa, porque eu achava que as pessoas queriam tirar vingança nos meus filhos, na minha mãe, queria matar a minha família, queria ver a minha família longe de São Paulo, enfim. Várias coisas passaram pela minha cabeça e no decorrer dos anos, minha depressão durou 3 anos. Nos 2 primeiros anos de depressão, fui internada várias vezes, mais de 5 vezes. Mas você ficava internada, você foi internada há muito tempo? Como que foi? Em média, 1 semana cada internação. Em média, 1 semana, em cadeira, amarrada, na maca, à força. E o Entendeu? problema da depressão é que essas internações, as pessoas te colocam junto com todo tipo de pessoa, né? Então, Sim. às vezes, tem gente com um problema psiquiátrico muito grave e tá junto com você que, de repente, é algo leve. E aí eu não sei até que ponto a internação te ajuda. É lógico que ajuda, que tem um certo momento que você tá fora de si e você precisa ter uma internação. Mas eu não sei, eu acho que essa questão da internação, ela tem que ser repensada, né? Em termos das pessoas que ficam junto, do tipo de medicação que não é igual para todo mundo. Então, eu não sei, você tomava muita medicação lá? Sim, Como eu que tomava é? muita medicação para conseguir me controlar, né? Então, eu Para tomava. equilibrar, né, no Para caso. equilibrar. Eu tomava as medicações, as injeções, tudo, né? E para mim, especificamente falando, foi muito importante estar do lado de outras pessoas, porque eu consegui enxergar que eu ainda estava bem, Comparado com os outros. comparando-me com os outros. Entendi. Porque se eu não tivesse outras pessoas para poder comparar, eu poderia ter a sensação de que eu estava muito louca. E na verdade eu não estava tão louca assim, quando eu olhava para outras pessoas que estavam ao meu redor. Eu simplesmente deitava e falava: Meu Deus, não acredito que eu tô passando por isso. Entende? Então, assim, eu vi muitas pessoas num nível de insanidade maiores que o meu,
do que eu propriamente falando. Até chegar no hospital, essas internações, realmente eu estava fora de mim, não estava bem. Mas depois que eu chegava, que eu tomava o remédio, ou que tomava uma injeção, não, eu entrava em equilíbrio de novo e conseguia enxergar o meu redor. Né? Mas teve algum episódio que te marcou dentro dessas internações no hospital? Eu vendo os outros ou comigo? Ou com você mesmo, não sei. Sim, tiveram vários episódios. Eu tive um episódio, acho que o mais gritante, por exemplo, foi uma das minhas internações, onde eu já tinha essa percepção que eu achava que as pessoas queriam me matar, eu fui colecionando canivetes e facas. E eu levei na minha bolsa, sem que a minha família visse, um canivete pequeno, porque eu falei, se alguém quiser fazer alguma coisa comigo, eu vou matar. Mais ou menos assim, né? Uhum. E aí eu levei o canivete comigo e o enfermeiro veio com a injeção. Quando ele veio com a agulha, que eu vi a agulha, eu peguei o canivete para enfiar no enfermeiro. Aí o enfermeiro deu um salto para trás e falou, você é louca. Enfim, aí eles já entraram com injeção e eu já fiquei dopada. E tomaram o canivete, logicamente, né? Não faz o menor sentido. Uhum. Mas eu cheguei nesse nível. E a família, como que era as visitas, enfim, né, de você estar lá, os filhos, que eu acho que no tempo que eu fiquei internado, o que eu pensava mais era nos meus filhos. Eu falava, eu tenho que ficar bom porque eu ainda tenho os meus filhos. Sim. Na verdade, eu achava que eu estava bem, então eu não pensava em ninguém. Eu só pensava em sair de lá. Então, eu era muito ansiosa e eu recebia a minha família nas visitas e falava, por exemplo, para minha mãe, para o meu filho, que sempre ia me visitar. Mãe, quando você vai me tirar daqui? Mãe, eu vou ficar aqui quanto tempo? Então, eu só queria sair de lá de dentro. Porque eu sempre fui uma pessoa assim, eu sempre amei minha liberdade. Então, sempre amei sair, sempre amei estar com os amigos, em barzinhos, em restaurantes, na igreja. Em empresas, na casa de amigos. Eu sempre gostei muito da rua em si. Então, estar dentro de um hospital por vários dias, aquilo me incomodava demais. E eu não via a hora de sair dali de dentro. Para mim, era como se eu estivesse dentro de um presídio. E você hoje consegue identificar qual foi o gatilho que te levou à depressão? Sim, hoje eu sei que foi a ansiedade. E que a falta de alimentação também me ajudou, contribuiu muito, porque em um dos meus surtos eu cheguei a ficar uma semana sem me alimentar. Uma semana sem receber nutriente nenhum, pouca água também, né? Porque a gente sabe que a água é oxigênio, né? Oxigênio para o cérebro, então é fundamental receber água. E você teve alguma recaída? De lá pra cá? Não, aí faz um ano que eu superei a depressão. Depois eu fui diagnosticada com Alzheimer e tem um ano que eu saí dessa situação, né, dessa condição. Passei por um neuro, tive um tratamento junto com o neuro e tive alta e tem um ano que eu não tive mais recaída, nem com a depressão, nem com o Alzheimer. E me conta aí qual que foi essa ideia de escrever um livro para contar sobre essa situação da depressão. Que se baseia esse livro, que assuntos que você vai querer tratar, qual que vai ser os temas? Então, esse livro veio assim, eu sempre gostei de ler, sempre gostei muito de ler. E quando eu estive doente, eu não lia porque o meu cérebro não conseguia absorver informação nenhuma. Eu não conseguia administrar informações no meu cérebro, né? Ele não processava bem, então eu não lia mais. Eu apenas ouvia. Foi uma condição onde eu ouvia muito, mas não lia. E quando eu saí dessa condição, andando por aqui mesmo na Zona Leste, no shopping, eu sempre procurava uma livraria, mas sempre que eu ia em busca, eu não encontrava um livro que sanasse as minhas dúvidas sobre depressão, e também um livro construtivo, que tivesse um conteúdo bem interessante em relação aos que eu já havia lido no passado e também em relação ao que eu já havia vivenciado na minha vida. E foi um dia ali andando pelo shopping Tatuapé que eu procurei vários lugares lá dentro e não encontrei nenhum livro. Eu falei, poxa, então eu vou ter que trazer um livro. Eu vou falar sobre a minha história, sobre minha autobiografia e eu também vou falar sobre a depressão. Eu vou falar sobre como é a depressão, quais são os gatilhos
que fazem com que uma pessoa entre em depressão, desde a adolescência dela, bullying, perdas, né? Às vezes, fracassos, perda de emprego, perda de um ente querido, tudo o que faz rejeição, uma pessoa entrar numa depressão, né? Nesse colapso mental. E também vou falar um pouco sobre saúde da mente, vou falar sobre neuroplasticidade mental, que são temas que eu gosto, que eu já tenho estudado bastante e que eu acho que hoje faz todo sentido com essa era digital que a gente vive. A gente tem tanta informação ao mesmo tempo e a todo momento que a gente não consegue absorver todo esse conteúdo, e quando consegue, para o nosso cérebro entrar em difusão é muito rápido. Então, eu pensei em escrever tudo isso e já estou escrevendo esse livro, que é um livro de 250 páginas, onde eu vou falar sobre a minha autobiografia e vou falar sobre a saúde da mente, e o nome dele é Até Deus Chorou. Bacana o nome. Bem legal. E assim, os dados que você vai colocar no livro, você vai ter também dados médicos? Pesquisas. Isso aí, eu já estou, né, nessa construção desse livro, eu já estou rastreando tudo e já estou categorizando tudo dentro do livro com os seus textos e pesquisas relativas e mostrando isso para o leitor enxergar e poder ter acesso a essas pesquisas. Não no meu livro, mas através do meu livro. Mas para escrever um livro no Brasil também é muito difícil, né? Porque você precisa de ter uma editora, você precisa ter um revisor de texto, você precisa de um monte de coisa, né? E como que uma pessoa, entre aspas, anônima, ela consegue esse respaldo para fazer um lançamento do livro? Vai tudo do seu bolso, você que paga, você que banca, vai ter patrocínio? Como que funciona isso? Então, a princípio, eu não pleiteei patrocínio para o meu livro. Eu simplesmente fiz como a Sheryl Sandberg fala, né? A Sheryl Sandberg, não sei se você conhece, mas ela é ex-diretora do Facebook. Ela foi considerada uma das mulheres mais poderosas do mundo. Saiu na lista das 10 maiores mulheres mais poderosas do mundo, junto com a Helena Trajano, junto com a Michelle, esposa do Michelle Obama, isso, do ex-presidente dos Estados Unidos. E ela fala isso, faça acontecer. É o título de um livro dela, inclusive, que eu amo muito esse livro dela, onde ela também conta uma história sensacional lá. E eu simplesmente fiz acontecer, abri uma editora, né? Eu tenho uma editora hoje. Contratei uma profissional para revisar o meu livro e simplesmente vou colocar ele na Amazon e numa gráfica para poder fazer impressão. Mas na Amazon você consegue colocar normal, assim, depois de você lançar... consegue lançar ele como se fosse num Kindle, né? Você faz ele em formato digital e quando é feito a venda, ela envia para a gráfica que você já determinou, que é o seu parceiro, seu fornecedor, somente para impressão. Entendi. E assim, Cris, uma história marcante da sua vida aí que você possa contar? Fora todas essas que já passou, né? Uma história marcante, assim, eu acho que foi a minha separação, né? Eu acho que o que marcou muito na minha vida, que também foi um dos motivos de eu ter entrado em depressão, foi a minha separação, porque eu vivi na pele abusos. Fui casada por 15 anos, né? E ele me perseguiu por muito tempo. E até hoje ele me ameaça de morte. E eu já procurei a Delegacia da Mulher presencialmente, já fiz queixas também eletrônicas, mas eu nunca tive esse respaldo, né, de segurança pública aqui dentro do estado, né? Então, essa para mim acho que é a história mais marcante que eu levo comigo, acho que pro resto da minha vida. Você acha que ainda falta uma lei, sei lá, uma justiça para defender as mulheres mesmo? Porque tem aquela... A lei já existe. Eu acho que ela não falta. A Lei Maria da Penha, né? Eu acho que falta atitude. É isso. Eu acho que falta atitude de quem está na frente como responsável,
que é quem está na frente da área de segurança pública, colocar um basta por fim nesse tipo de situação, porque enquanto não tiver um basta, muitas mulheres vão morrer, né? Muitas mulheres vão acabar morrendo por conta de injustiças, né? Entendi. É isso que eu penso. E uma história feliz dessa trajetória aí? Os meus filhos, né? Os meus filhos é minha felicidade, a maior riqueza que eu tenho. E hoje você falou que eles trabalham com você, né? Sim, eles trabalham comigo. A minha filha está se formando em web designer. Tá. O meu filho, ele ainda não optou por uma formação, mas por questão de indecisão mesmo, porque ele ainda está um pouco indeciso ali entre a área mecânica e a área de TI, que ele gosta muito das duas áreas. Mas os dois trabalham comigo e tá tudo bem, são super responsáveis. Eu não tenho problema com os meus filhos, eles são só minha alegria, só me ajudam. E onde você se vê daqui 5 anos no âmbito profissional? Eu me vejo, assim, como uma grande empresária, né? Uhum. Eu me vejo, assim, muito maior do que eu sou hoje. E uma escritora também famosa, uma escritora, né? Uma passista, né? Porque eu também vou ser passista em 2026. Também vou sair em São Paulo e Rio de Janeiro. Você costuma programar a sua vida assim que... Sim, minha vida é toda planejada. Porque eu vi que o livro você fala, eu vou lançar meu livro setembro em 2025. de 2025. Vai ser no mês de setembro, por conta da depressão, Setembro Amarelo. Já tem toda a campanha de Sim, marketing, né? Eu serei passista, né? Eu já frequento escola de samba, porque eu sou tricolor, sou super São Paulina. E então frequenta Dragões da Real desde 2020. Porém, eu nunca desfilei e eu sei que eu vou desfilar, mas como passista em 2026, porque eu vou ter terminado meu mestrado em 2025. Então, não seria justo eu me dedicar a essa carreira artística, né, de passista, sem antes concluir os meus estudos, que na área de engenharia faz mais sentido para mim hoje, tem mais a ver com o meu propósito de vida. E você está fazendo mestrado agora? Isso. E você está fazendo mestrado na área de engenharia também? Na área de engenharia. E é qual curso de mestrado? Engenharia é o meu mestrado em energia fotovoltaica. Que também é um ramo que é meio desconhecido, assim, do grande público, ou não? Hoje já não tanto, né? Hoje já a área de energia fotovoltaica, ela já está muito forte, energia solar, no Brasil. Mas ainda tem muito que avançar, muito, porque toda a energia renovável, né? Toda que não é gerada através de biocombustível, né? Toda essa energia, ela é solar, né? Ela é mais sustentável, né? Pra gente mesmo, ela é autogeradora. Não... E ela se paga, assim, ao longo de quanto tempo? Porque, por exemplo, eu tô querendo montar uma casa e colocar tudo energia solar. Eu sei que vai ser um pouco mais caro do que eu montar com a energia comum. Ao longo dos anos, ela se paga e sai mais barato do que Sim, com certeza. Antes era uma preocupação do consumidor, porque as placas eram muito caras por conta do silício, enfim. Mas hoje já não tanto, porque já reduziu muito esse custo, né? E não só reduziu, como você hoje tem várias frentes de cooperativas de reciclagem, tá reciclando a placa já. E então... Hoje o custo é muito mais inferior. Hoje a gente falava em 20 anos para se pagar, hoje você se paga em 5 anos. Então, o ROI é muito baixo hoje. E assim, voltando lá atrás, da onde você tem suas raízes, né? Que você falou que você nasceu na favela. E qual que é o recado que você dá para uma criança que também nasce na favela e que quer, de repente, ser engenheira? Nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de sonhar e acredite nos seus sonhos. Só isso. Porque hoje mesmo, eu aos 40 anos, eu continuo pensando assim. Nunca deixo de sonhar e continuo acreditando nos meus sonhos. Eu acho que esse é o recado que eu dou tanto para uma criança até um idoso. Porque eu já tive situações de estar dentro de uma empresa e eu ver um idoso sendo agredido pelo simples fato dele ser idoso. Então, o que eu falo é isso, nunca deixe de sonhar. Porque enquanto há sonho, há esperança. Enquanto há sonho, há esperança. O papo tá bem legal, Cris, mas agora eu vou fazer uma pausa para faturar um pouquinho, tá bom? Tá bem. Ó, quem quiser aqui, Anônimos,
adquirir o nosso boné, tá disponível no nosso site, a nossa caneca, tem a nossa camiseta também, ó. Ó, atrás o detalhe. E tem os copos de diversas cores aí. Então, quem quiser, só seguir a gente no nosso canal. Não esqueça de se inscrever, dar o like, curtir. E a gente hoje aqui estamos com a Cristiane, engenheira, e ela está contando aí as histórias da vida dela. E a história é o que a gente tem de monte, né, Cris? Sempre tem uma história bacana para falar. E eu quero que você me diga aí, você como mulher, como engenheira, como empresária, me fala mais da sua vida. Uau! Falar mais sobre minha vida? Eu sou uma pessoa extremamente organizada, planejada, super focada no meu trabalho. Então, eu foco muito, durmo 3 horas por noite, embora eu saiba que o ideal são 8. Sim, embora eu saiba que o ideal são 8, mas como eu venho numa pegada assim já de mais de 20 anos, dormindo pouco, hoje o meu próprio organismo, ele não consegue mesmo dormir mais tempo. Mas ao longo do dia você não dorme? Não durmo. Eu durmo todos os dias às 3 horas da manhã e acordo entre 6 e 6:30. Todos os dias, every day. Caramba! Todos os dias mesmo. E eu consigo ter, assim, uma rotina muito disciplinada. Minha agenda, por exemplo, esse ano já está toda fechada. Eu só tenho agenda agora a partir do dia 7 de janeiro de 2024, né? E eu já sei, assim, no meu primeiro semestre de 2024, exatamente os lugares que eu irei frequentar, com quem que eu devo estar, entendeu? Então, minha vida é toda muito organizadinha, toda muito planejada, né? Eu não sou uma pessoa consumista, sou uma pessoa extremamente econômica. Eu não sou uma pessoa, assim, de... Mas você procura ter... Assim, você tem sonhos de, por exemplo, não sei, você já teve sua casa, já comprou sua casa própria, você tem uma casa na praia, você quer ter um carro legal... Enfim, esse tipo de consumo, você tem ou também não? Eu já tive e já destive, mais ou menos assim que eu posso te dizer, né? Já tive de tudo e já não tenho muito, mas o que eu não tenho muito é no aspecto, assim, das pessoas olhar de forma material. Ao contrário disso, eu já penso que eu tenho muito mais até do que eu deveria ter, né? Porque... eu acho que a vida da gente é muito mais você ser do que você ter. Sim. Né? É a maneira como eu costumo pensar. Então, eu não sou uma pessoa, assim, de valorizar muito um carro. Embora eu gosto de veículos automotores, né? Porque é minha área, minha paixão, mecânica, né? Então, eu amo carros. Inclusive, os programas que eu mais gosto é Auto Esporte. Aquele programa rural lá que tem no domingo de manhã. Globo Rural, Auto Esportes, pequenas empresas e grandes negócios, revistas que eu amo, super interessante. Então, assim, toda a minha visão, ela é voltada muito para a área de tecnologia, mas não para que necessariamente eu venha abster-me do que eu gosto. Eu amo carro elétrico, super acho favorável. Adoraria ter um wallbox e colocar ele para carregar dentro da minha casa sem eu precisar ter aquele transtorno de ir até um posto de gasolina. Porém, eu não me vejo hoje dentro de um carro elétrico, porque toda a minha rotina maluca é muito mais favorável usar um metrô e morar do lado de um metrô do que simplesmente ter um carro elétrico na garagem da minha casa. E se você não fosse engenheira, o que você seria? Médica. Olha só. Médica. Eu amo a medicina, tanto que você pode ver que eu estou escrevendo um livro hoje, né? Que fala sobre a minha história e ele também entra um pouco dentro da... Mas é a medicina ou ajudar pessoas? Não, eu seria médica, de fato. Ajudar pessoas, eu acho que eu sempre seria assim. Eu sempre seria uma pessoa de ajudar pessoas mesmo. Independente da profissão onde eu atuasse. Entendi. E essa questão da automação, como que você vê o país aí nos próximos anos em relação a isso? Eu vejo um país super atrasado, super delay em relação a países de primeiro mundo. A área de engenharia, hoje o CREA de São Paulo,
Ele tem cadastrado pouco mais de 300 mil engenheiros. Só que o que é 300 mil engenheiros para uma população que tem o Brasil? Ou que tem São 230 Paulo? milhões, né? Que tem vamos dizer que tem São Paulo. Aí você coloca o CREA do Brasil, tem 500 mil engenheiros para 230 milhões de habitantes. Você entra nas escolas, nas universidades, você não vê a engenharia sendo o curso que mais tem profissionais. Mas você vê na estatística dos que mais faltam profissionais, né, em todas as engenharias. E qualquer produto que se cria precisa da engenharia, né? Sim, exatamente. Porque falam, o engenheiro, ele é necessário para tudo. Porque não cria um microfone, não cria um negócio, tudo tem a ver com a engenharia, né? Tanto que as primeiras disciplinas que você estuda no curso de engenharia é engenharia de materiais. Porque tudo é material. Esse microfone é material, esse suporte é material, né? É uma mistura de um plástico com todos os polímeros que tem aqui, né, ao nosso redor, com todos os metais, o que formam, o que copia a natureza, né? A natureza que Deus nos deixou, né? E que a gente transforma através dos materiais, né? Do estudo, da química, da física, que toda esse conhecimento que nós temos como seres humanos para poder transformar. E que eu acho que tem que ser engajado ali desde os primeiros anos de vida dentro das crianças, nas crianças, né? Para que eles cresçam com esse pensamento e até para que eles pensem que daqui a alguns anos eles vão estar numa mesa trabalhando e do lado deles vai ter um robô trabalhando junto com eles. Falando em robô, uma coisa que não tem como não perguntar, né? É sobre essa questão da inteligência artificial. O que você acha dessa nova tendência? Eu acho maravilhosa, tanto que eu penso em fazer meu doutorado na área de inteligência artificial. Porque eu acho que a área de inteligência artificial ela é uma das últimas que vem para ficar. Depois dela vai ser muitos anos. Eu acho que a humanidade ainda não conseguiu pensar em algo tão excelente quanto a inteligência artificial. Ela deve ficar estagnada por um período para depois vir alguma outra inovação. Porque a inteligência artificial, que já se é falada já há alguns anos, mas que predominantemente a gente tem vivenciado nos dias atuais, ela veio só para facilitar a nossa vida. Mas você acha que facilita? Facilita. Se você souber usar, com certeza vai facilitar. Vai facilitar para você gerir melhor, administrar melhor, se administrar melhor pessoalmente, gerir melhor o seu tempo, porque o nosso tempo é igual. Nós temos 1440... E é o maior bem precioso, né? Exatamente. Eu acho, né? Nós temos 1440 minutos no dia. Se você não souber usar as ferramentas tecnológicas, e uma delas, né, é a inteligência artificial, para otimizar o seu dia, aí fica complicado. Mas aí eu vou ser meio que advogado do diabo aqui. Você não acha que com a inteligência artificial a gente vai perder um monte de posto de trabalho? Não. A gente não vai perder postos de trabalho, porque as pessoas que não estiverem preparadas para a inteligência artificial, elas vão poder usar a inteligência artificial, ainda que minimamente, para poder desenvolver o seu cognitivo, o seu intelecto nas áreas onde elas têm maior dom, maior sintonia, maior afinidade, maior conexão, entendeu? Maior atratividade. A inteligência artificial veio justamente para poder ajudar as pessoas a otimizar o seu tempo para que elas tenham mais pensamentos estratégicos, para que elas consigam se conhecer, ter um autoconhecimento melhor. Quando não, elas ficam mais focadas em atividades operacionais que consomem muito tempo delas e nem elas mesmas conseguem se conhecer verdadeiramente. Mas nessa questão de inteligência artificial, de coisas futuras, enfim, o que eu vejo, assim, que eu percebo, é que eles querem só, eu digo em geral as empresas, eles querem melhorar, querem facilidade, mas elas esquecem de uma parcela da população que a cada ano cresce e não mexe com isso, não entende de nada disso, que são os idosos.
E como que a gente faz com esse monte de idoso que às vezes não sabe mexer nem no WhatsApp? É educar. É educar. Mas como Mas você vai essa. educar um em- idoso que tem 80 anos, que tem 70 São. anos, entendeu? Então, são projetos que você tem que vir com as entidades sociais que auxiliam o governo, o Estado, como uma igreja, as associações, as instituições, para que elas frequentem os asilos, as próprias igrejas fazem aquelas eventos locais onde os idosos possam estar indo, aqueles que não têm, né, já insuficiência mental, que em alguns casos a gente sabe que Sim, existe, sim, sim. mas para aqueles que não têm, para que eles sejam educados, para que eles sejam treinados para a inteligência artificial ou para qualquer tecnologia que seja. Porque se a gente parar para analisar, até o mercado de trabalho em si, se você tem 50 anos hoje para o mercado, você já é considerado velho. Só que a gente vê pesquisas que hoje a pessoa ela não para de trabalhar com 50 anos. Ela trabalha com 60, 65, tem pessoas que têm até 70 anos e trabalham. E assim, como fazer para que tenha um equilíbrio em relação a... Não é porque a pessoa tem 50 anos que ela é menos capaz do que os novos. A gente sabe que os novos, os jovens têm um domínio maior de certa tecnologia, só que ao mesmo tempo, o jovem ele é muito mais favorável a ter ansiedade, a não conseguir ficar muito tempo no trabalho, tem os prós e os contras de tudo isso, né? E como fazer para chegar num equilíbrio? Então, eu penso assim, acho que é mindset mesmo, sabe? É a mudança do mindset, né? É pensar no mindset tecnológico mesmo, sempre, porque é esse mindset tecnológico que vai fazer as pessoas entenderem que, cientificamente falando, um cérebro não tem idade, né? Por isso existe a neuroplasticidade mental, né? Porque a gente entende que o cérebro, todas as membranas do cérebro, elas são altamente flexíveis. Então, não é porque a pessoa é mais velha que o cérebro dela vai funcionar menos do que o de um jovem. Não é. O jovem ele vai ter mais facilidade para poder aprender. Mas não é que ele tenha mais condições de mentalizar do que um idoso. Eles só vão mentalizar, de repente, de formas diferentes. Entende? Aham. Então, cabe quem está ali, ó, a sociedade que está ao redor dos idosos, ter essa conscientização, né? Até chamando à frente para profissionais como psicólogos, propriamente alguns médicos, né? Geriatras, as pessoas que têm contato ali, cuidadores de idosos, que têm contato com os idosos, enxergar o idoso dessa forma e não enxergar o idoso como descartável, como uma pessoa que já acabou ou que está acabando a vida, acabando o seu tempo. Não é assim, entende? Mas às vezes está um problema muito mais humano do que necessariamente da tecnologia. A tecnologia ela veio para ajudar. Agora, os humanos, como que eles se relacionam entre si, né? Uhum. Tem um amor envolvido? Porque tem que ter o amor. O amor, ele também tem que estar presente em tudo, né? Então, enquanto não houver amor ao próximo, de verdade, por isso que, assim, eu acredito muito nisso, né? As pessoas falam assim, o mundo mudou, tudo mudou, a ciência transformou, alguns acreditam em Big Bang, alguns são ateus, mas se você olhar para a palavra que foi ensinada por Jesus Cristo, que foi orientada por Jesus Cristo, acho que fundamentalmente falando, você sempre vai, até alguns coaches costumam dizer assim, Jesus Cristo foi o maior líder que já existiu, né? Então, assim, eu acho que tem muito fundamento. Por quê? Que ele sempre teve um amor ao próximo. Então, por mais que você tenha toda essa tecnologia hoje que a gente tem ao nosso redor, o que adianta você ter e você não poder usar? Né? O que adiantaria você ter o seu celular aí e você não se comunicar com o próximo? Serviria para quê? Né? Não tem fundamento isso. Então, tem que olhar mais essa questão dos idosos, também bem como as crianças, com mais amor. Eu inicio no ano que vem, eu já tenho estreitado uma parceria com o Rotary, com o Clube Rotary,
E o nosso objetivo é justamente esse. É chegar aonde o amor ainda não chegou. Aonde o amor se esfriou. Sabe? Através de projetos sociais. Orfanatos, hospitais, presídios. E vim falar. E vim transmitir essa mensagem. Você é importante, sabe? Para que as pessoas tenham consciência de que elas são importantes e que lá dentro do cérebro dela tem uma mente brilhante que pode se desenvolver, ou para um trabalho artístico, porque a inteligência artificial, ela não vai vir aqui substituir um dom que você tenha com artesanato. Sim. Se você gosta de tecer, se você faz um lindo quadro com uma lã, você vai continuar fazendo um lindo quadro com a lã? A inteligência artificial não vai te substituir. Entendeu? Você pode ensinar a inteligência artificial. Assim como a gente faz uma receita de bolo e a gente ensina a fazer um bolo. De repente, você vai colocar as coordenadas e vai passar por um software e o próprio software vai lá e vai tecer para você aquele quadro lindo que você projetou. Entendeu? Mas é essa capacidade que nós, principalmente nós que somos da área de exatas, da área de tecnologia, temos que trazer para a sociedade. Entendeu? De enxergar o ser humano muito maior, muito mais capaz do que se imaginou. E qual que é o maior sonho do engenheiro? Do engenheiro, eu não sei. Ou da engenheira? Agora, o meu maior sonho? Eu não tenho maior sonho. Eu não tenho maior sonho. Nessa área, eu digo, de engenharia, assim, o que você vê como uma coisa, nossa, meu, isso seria... Você acha que a inteligência artificial é, tipo, a obra-prima da engenharia? Da engenharia? É. É uma pergunta bem intrigante, mas eu acho que não é. Eu acho que... Sabe aqueles ditos populares? Tipo assim, não se jorra leite da pedra? Aham. Tem esse ditado? Sim. Eu acho que é mais ou menos assim, sabe? No fundo, todo engenheiro quer isso. Eu acho que todo cientista, todo engenheiro, todo pesquisador, todo profissional de exatas, no fundo ele quer olhar para uma geometria como essa aqui que a gente tá e ser disruptivo, sabe? Por que tudo é igual? Por que tudo é um quadrado, um retângulo, um círculo? Por que não mudou uma geometria? E o engenheiro é criativo, né? Exatamente. Ele desde pequeno tá ali mexendo e tal, e a Exatamente. criatividade Eu é acho que é muito aflorada, mais. né? Você acha que falou o que talvez eu não estava conseguindo expressar. É criar. O maior desafio do engenheiro é criar e sempre vai ser criar. Tanto que você vê grandes cientistas, né? Grandes fenômenos aí que marcaram toda a história da engenharia e da física, enfim. E por quê? Porque eles nunca se limitaram. Eles nunca foram suficientes para eles mesmos. Né? Eles sempre fizeram algo a mais, sempre algo a mais, algo a mais. E eu acho que o segredo é isso, o engenheiro ele sempre vai querer criar. Mesmo que venha a inteligência artificial, ele vai querer descobrir algo além da inteligência artificial. Né? Entendi. Algo que não tem ainda no mundo, algo que seja possível. Né? Como Elon Musk, né? Elon Musk, uma entrevista que ele falou assim, que ele sempre pensou em Marte, numa cidade como Marte. E ele sempre idealizou isso. Ele falou, um dia estarei em Marte, né? E aí ele criou uma SpaceX, né? Sim, sim. Então, ele é um grande idealizador de sonhos, né? Ele é um grande engenheiro nato, né? Um grande profissional de exatas nato, né? Uma pessoa que está sempre pensando novo, né? Pensando e inovando. Fora da caixinha, né? Fora da caixinha. Exatamente. Eu sonho que um dia a inteligência artificial vai chegar num momento onde a gente não vai precisar mais dirigir automóveis, vai ter o carro sendo guiado por uma inteligência artificial, a gente vai ter aquela babá robô do desenho do Jetson, sabe? Sim, sim. E eu sonho isso. Então, eu acho. Isso eu já acredito, tanto que já acontece, né? Em outros países você já tem carro autônomo, né? Uhum. Drones autônomos, tudo isso já acontece. Mas eu penso mais assim, será que a gente conseguiria fazer como na máquina do tempo? Voltar ao tempo? Porque, necessariamente, a única coisa que nós não temos controle é sobre o tempo. Sim.
Então, eu acho que aí sim, o homem em si, né? A gente não está falando de um engenheiro, de um médico, a gente está falando do homem em si, né? Porque a capacidade intelectual do homem, ela é extraordinária, Verdade. independente do que ele é, né? Então, o homem em si, eu acho que ele seria disruptivo se ele conseguisse voltar ao tempo. E isso só Deus conseguiu. Para quem acredita em Deus, porque muitos acreditam em Big Bang, Sim. né? Então, eu acho que aí seria fundamentalmente algo incrível, você conseguir voltar no tempo. Se adiantaria ou não, eu não sei, né? Também não. Mas que seria algo incrível, seria. Sensacional. Gente, a gente está terminando aqui mais um programa Anônimos. A gente está hoje com a Cristiane, essa engenheira sensacional que contou um pouco da história da vida dela. Eu quero agradecer muito vocês que ficaram ligados até agora. Te agradecer muito, tá, Cris? Obrigada a você pelo convite. E é isso. Até a próxima, gente. Tchau, pessoal.